Pasta 44. Lei 44. Desarme e enfureça com o efeito espelho. Julgamento. O espelho reflete a realidade, mas também é a ferramenta perfeita para a ilusão. Quando você espelha os seus inimigos agindo exatamente como eles agem, eles não entendem a sua estratégia. O efeito espelho os ridiculariza e humilha, fazendo com que reajam exageradamente. Colocando um espelho diante das suas psiques, você os seduz com a ilusão de que compartilhe os seus valores. Ao espelhar as suas ações, você lhes dá uma lição. Raros são os que resistem ao poder do efeito espelho. Efeito espelho. Tipologia preliminar. Os espelhos têm o poder de nos perturbar. Olhando nosso reflexo no espelho, quase sempre vemos o que queremos ver. A imagem de nós mesmos, que achamos mais agradável. Tendemos a não olhar muito de perto, ignorando rugas e espinhas, mas olhando bem para a imagem refletida, às vezes sentimos que estamos nos vendo como os outros nos veem, como uma pessoa entre outras pessoas, um objeto e não um sujeito. Essa sensação nos deixa arrepiados. Nós nos vemos, mas de fora, sem as ideias, o espírito, a alma que preenche a nossa consciência. Somos uma coisa. Ao usar o efeito espelho, recriamos simbolicamente este poder perturbador espelhando as ações dos outros, imitando seus movimentos para perturbá-los e enfurecê-los. Forçados a se sentirem ridicularizados, clonados, como um objeto, uma imagem sem alma, eles ficam zangados. Ou faça a mesma coisa com uma ligeira diferença, e eles se sentirão desarmados. Você refletiu perfeitamente os seus desejos e vontades. É esse o poder narcisista dos espelhos. Em ambos os casos, o efeito espelho perturba os seus alvos, seja deixando-os irritados ou extasiados, e nesse instante você tem o poder de manipulá-los ou seduzi-los. O efeito tem um grande poder, porque atua sobre as emoções mais primitivas. Existem 4 efeitos espelho principais na esfera do poder. O efeito neutralizador. Na antiga mitologia grega, a Górgona, a Medusa, tinha serpentes no lugar de cabelos, a língua estendida para frente, dentes grossos e um rosto tão feio que aquele que a olhasse diretamente virava pedra de tanto medo. Mas o herói Perseu conseguiu matar a Medusa usando como guia para chegar furtivamente até ela e lhe cortar a cabeça fora, o reflexo no seu escudo, que ele poliu até ficar como um espelho. Se o escudo nesse caso serviu como espelho, o espelho também foi uma espécie de escudo. A Medusa não podia ver Perseu, ela só via suas próprias ações refletidas, e por trás desta tela o herói se escondeu e a destruiu. Esta é a essência do efeito neutralizador. Faça o que os seus inimigos fazem, imite suas ações da melhor maneira possível, e eles não entenderão o que você está querendo. O seu espelho o cega. A estratégia que usarão com você vai depender da sua maneira característica de reagir. Neutralize-a brincando de mímica com eles. O efeito dessa tática é o de ridicularizar até enfurecer. Quase todos nós lembramos de quando na infância alguém ficava repetindo exatamente as nossas palavras só para provocar. Depois de um tempo, em geral não muito, a vontade era de lhe dar um soco na cara. Trabalhando de uma forma mais sutil, na idade adulta, você ainda pode desestabilizar os seus adversários assim, protegendo a sua própria estratégia por trás do espelho. Você coloca armadilhas invisíveis ou empurra o adversário para a armadilha que ele planejou para você. Esta poderosa técnica tem sido usada na estratégia militar desde os tempos de Sun Tzu. Atualmente, ela aparece com frequência nas campanhas políticas. É também útil para disfarçar aquelas situações em que você não tem nenhuma estratégia em particular. Este é o espelho do guerreiro. Uma versão inversa do efeito neutralizador é a sombra. Você acompanha como uma sombra todos os movimentos dos seus adversários, sem que eles o vejam.
Use a sombra para colher informações que neutralizarão a estratégia deles mais tarde, quando você será capaz de frustrar todos os seus movimentos. A sombra é eficaz porque, seguindo os movimentos dos outros, se obtém percepções valiosas de seus hábitos e rotinas. A sombra é o expediente mais usado por detetives e espiões. Efeito Narciso. Olhando uma imagem nas águas de um lago, o jovem grego Narciso se apaixonou por ela, e quando descobriu que era o seu próprio reflexo e que, portanto, o seu amor não se consumaria, desesperado ele se afogou. Todos nós temos um problema semelhante. Estamos profundamente apaixonados por nós mesmos, mas como este amor exclui um objeto amado fora de nós mesmos, ele permanece sempre insatisfeito e irrealizado. O efeito Narciso joga com este narcisismo universal. Você olha bem fundo a alma dos outros, imagina seus desejos mais íntimos, seus valores, gostos, humores, e você os reflete de volta para eles, transformando-se numa espécie de imagem espelhada. A sua capacidade de refletir essa psique lhe dá um grande poder sobre eles. Podem até sentir um leve toque de amor. Esta é simplesmente a capacidade de imitar a outra pessoa, não fisicamente, mas psicologicamente, e é muitíssimo mais poderosa porque joga com o egoísmo insatisfeito da criança. Normalmente as pessoas nos bombardeiam com suas experiências, seus gostos. Dificilmente elas se esforçam para ver as coisas com os nossos olhos. É desagradável, mas também cria uma ótima oportunidade. Se você é capaz de mostrar que compreende a outra pessoa, refletindo seus sentimentos mais íntimos, ela ficará extasiada e desarmada, tanto mais porque é muito raro isso acontecer. Ninguém resiste à sensação de estar sendo harmoniosamente refletido no mundo exterior, mesmo que você esteja manipulando isso para benefício deles e com o propósito pessoal de iludir. O efeito Narciso faz maravilhas, tanto na vida social quanto nos negócios. Ele nos dá o espelho tanto do sedutor quanto do cortesão. O efeito moral. O poder do argumento verbal é extremamente limitado e quase sempre resulta no oposto do que se pretendia. Conforme observa Gracian, a verdade em geral é vista, raramente ouvida. O efeito moral é maneira perfeita de demonstrar suas ideias por meio de ações. Simplesmente você ensina os outros fazendo com que provem do seu próprio remédio. No efeito moral, você espelha o que as outras pessoas fizeram para você e faz isso de tal forma que percebem que você está fazendo com elas o mesmo que elas fizeram com você. Você as faz sentir que o comportamento delas tem sido desagradável, em vez de ficar ouvindo você se queixar e se lamentar por isso, o que só fará com que ergam as suas defesas. E ao sentir o resultado de suas ações refletidas de volta, elas percebem mais profundamente como magoam ou castigam os outros com seu comportamento antissocial. Você objetifica as qualidades das quais deseja que elas se envergonhem e cria um espelho onde poderão ver suas tolices e aprender uma lição sobre si mesmas. Esta técnica é muito usada por educadores, psicólogos e todos que precisam lidar com comportamentos desagradáveis e inconscientes. Este é o espelho do professor, mas, havendo ou não algo de errado na maneira como você foi tratado, quase sempre você lucra refletindo isso de volta de uma forma que faça as pessoas se sentirem culpadas. Efeito alucinatório. Os espelhos são tremendamente enganadores, pois criam uma sensação de que se está vendo o mundo real. Na verdade, você está vendo apenas um pedaço de vidro que, como todos sabem, não pode mostrar o mundo exatamente como ele é. Tudo no espelho fica invertido. Quando Alice atravessa o espelho no livro de Lewis Carroll, ela entra num mundo que está de trás para frente, e mais do que só visualmente. O efeito alucinatório acontece quando se cria uma cópia perfeita de um objeto, um lugar, uma pessoa. Esta cópia funciona como uma espécie de manequim. As pessoas a tomam pela coisa real, porque tem a aparência física da coisa real.
Esta é a técnica preferida dos ilusionistas, que estrategicamente imitam o mundo real para enganar você, e também é aplicada em qualquer área que exija camuflagem, e é o espelho do enganador. A observação dos efeitos espelhados. Observância 1. Em fevereiro de 1815, o imperador Napoleão escapou da ilha de Elba, onde fora aprisionado pelas forças aliadas da Europa, e voltou para Paris numa marcha que agitou a nação francesa, atraindo tropas e cidadãos de todas as classes para o seu lado e afugentando do trono seu sucessor, o rei Luís XVIII. Em março, no entanto, depois de se restabelecer no poder, ele teve de reconhecer que a situação na França havia mudado muito. O país estava devastado, ele não tinha aliados entre as outras nações europeias, e os seus ministros mais fiéis e importantes o tinham abandonado ou deixado o país. Do velho regime sobrara apenas um homem, Joseph Fouché, seu ex-ministro da polícia. Napoleão dependera de Fouché para fazer o trabalho sujo durante todo o seu reinado anterior, mas nunca fora capaz de entender o seu ministro. Ele tinha uma equipe de agentes espionando todos os seus ministros para estar sempre em posição mais vantajosa, mas nenhum tinha conseguido saber nada de Fouché. Quando suspeito de alguma iniquidade, o ministro não se zangava, nem levava a acusação para o lado pessoal. Rendia-se, abaixava a cabeça, sorria e mudava de cor como um camaleão, adaptando-se às exigências do momento. No início, essa atitude pareceu agradar, mas, depois de um certo tempo, ela deixou Napoleão frustrado, sentindo a superioridade daquele homem escorregadio. Ele já havia exonerado todos os seus ministros mais importantes, inclusive Talleyrand, mas jamais tocara em Fouché. E assim, em 1815, de volta ao poder e precisando de ajuda, ele viu que não tinha outra escolha senão nomear novamente Fouché para ser o ministro da polícia. Já transcorridas várias semanas do novo reinado, os espiões de Napoleão lhe disseram acreditar que Fouché mantinha contatos secretos com ministros de países estrangeiros, inclusive Metternich, da Áustria. Temendo que o seu ministro mais valioso o estivesse traindo com seus inimigos, Napoleão precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Não era possível confrontar Fouché diretamente. Em pessoa, o sujeito era escorregadio como uma enguia. Napoleão precisava de provas concretas. Estas surgiram em abril, quando a polícia particular do imperador capturou um cavalheiro vienense que tinha vindo a Paris passar informações a Fouché. Mandando que o trouxessem à sua presença, Napoleão o ameaçou com um tiro ali mesmo se não confessasse. O homem cedeu e admitiu que tinha entregado a Fouché uma carta de Metternich, escrita com tinta invisível, combinando uma reunião secreta de agentes especiais na Basileia. Napoleão então mandou que um de seus próprios agentes se infiltrasse na reunião. Se Fouché estava mesmo planejando traí-lo, seria finalmente apanhado e flagrante e enforcado. Napoleão esperou pacientemente a volta do agente, mas, para seu espanto, o sujeito apareceu dias depois, dizendo não ter escutado nada que evidenciasse o comprometimento de Fouché com uma conspiração. De fato, parecia que os outros agentes ali desconfiavam que Fouché estivesse traindo a eles, como se ele estivesse o tempo todo trabalhando para Napoleão. Napoleão não acreditou nisso. Fouché conseguira lhe passar a perna de novo. Na manhã seguinte, Fouché foi visitar Napoleão e observou. Por falar nisso, senhor, não lhe disse que recebi uma carta de Metternich há alguns dias. Estava com a cabeça tão cheia de coisas mais importantes. Além do mais, seu emissário esqueceu de me dar o pó necessário para tornar a escrita legível. Aqui está a carta. Certo de que Fouché estava brincando com ele, Napoleão explodiu. Você é um traidor, Fouché. Eu deveria mandar enforcá-lo. E continuou atacando Fouché com veemência, mas não podia exonerá-lo sem provas. Fouché só manifestou o espanto diante das palavras do imperador, mas por dentro sorria, porque o tempo todo estivera fazendo o jogo do espelho. Interpretação.
Fouché sabia há anos que Napoleão se mantinha no comando de todos à sua volta, espionando-os dia e noite. O ministro tinha sobrevivido a este jogo porque tinha os seus próprios espiões espionando-os de Napoleão, neutralizando assim qualquer ação que o imperador pudesse tomar contra ele. No caso da reunião em Basileia, ele até virou a mesa. Sabendo do agente duplo de Napoleão, ele armou as coisas de tal forma que ficou parecendo que Fouché era um fiel agente duplo também. Fouché ganhou poder e prosperou num período de grandes tumultos, espelhando as pessoas ao seu redor. Durante a Revolução Francesa, ele foi um jacobino radical. Depois do terror, ele se tornou um republicano moderado. E no governo de Napoleão, ele foi um imperialista comprometido a quem Napoleão concedeu o título de Duque de Otranto. Se Napoleão usava suas armas para insultar as pessoas, Fouché garantia que ele também levasse a sua, como todos os outros. Isto também lhe permitia prever os planos e desejos do imperador, de forma a ecoar os sentimentos do seu chefe antes mesmo que ele os expressasse. Protegendo suas ações por trás de uma estratégia de espelho, Fouché podia também tramar movimentos ofensivos sem ser apanhado no ato. Este é o poder de espelhar as pessoas ao seu redor. Primeiro, você lhes dá a sensação de que compartilha de suas ideias e dos seus objetivos. Segundo, se elas desconfiarem de que você tem outros motivos, o espelho o protegerá, impedindo que entendam a sua estratégia. Finalmente, isto as deixará enfurecidas e desestabilizadas. Bancando o duplo, você lhes rouba a ideia, suga a sua iniciativa, faz com que se sintam impotentes. Você também ganha a capacidade de escolher quando e como perturbá-las. Outro caminho para o poder. E o espelho poupa sua energia mental, e quando simplesmente os movimentos dos outros, você fica com o espaço necessário para desenvolver a sua própria estratégia. Observância 2. No início da sua carreira, o ambicioso estadista e general Alcibíades de Atenas, 450 a 404 a.C., inventou uma arma formidável que se tornou a fonte do seu poder. Sempre que se encontrava com alguém, ele sentia o estado de espírito e o gosto dessa pessoa. Depois adequava cuidadosamente suas palavras e ações para espelhar os seus desejos mais íntimos. Ele a seduzia com a ideia de que seus valores eram superiores aos de todo mundo e que o objetivo dele era usá-la como modelo e ajudá-la a realizar seus desejos. Poucos resistiam ao seu charme. O primeiro homem a cair no seu feitiço foi o filósofo Sócrates. Alcibíades representava o oposto do ideal socrático de simplicidade e retidão. Ele vivia luxuosamente e era totalmente sem escrúpulos. Sempre que encontrava Sócrates, ele espelhava a sobriedade do homem mais velho, alimentando-se com simplicidade, acompanhando Sócrates em longas caminhadas e conversando apenas sobre filosofia e virtude. Sócrates não estava sendo totalmente enganado. Ele sabia da outra vida de Alcibíades, mas isso só o tornava mais vulnerável a uma lógica que o enaltecia. Só na minha presença, ele achava, aquele homem se rendia a uma influência virtuosa. Só eu tenho esse poder sobre ele. Este sentimento inebriou Sócrates, que passou a ser o mais fervoroso admirador e defensor de Alcibíades, chegando até a arriscar a própria vida para salvar o jovem numa batalha. Os atenienses consideravam Alcibíades o seu maior orador, pois ele possuía uma incrível capacidade de entrar em sintonia com as aspirações da sua plateia e espelhar os seus desejos. Seus melhores discursos foram em apoio à invasão da Sicília, que ele achava trariam uma grande riqueza para Atenas e glória ilimitada para ele mesmo. Os discursos deram expressão à sede dos jovens atenienses de conquistar terras eles mesmos, em vez de viver das vitórias de seus ancestrais. Mas ele também adequava suas palavras para refletir a nostalgia que os mais velhos sentiam dos anos de glória, quando Atenas liderou os gregos contra a Pérsia e depois criou um império.
Atenas inteira agora sonhava em conquistar a Sicília. O plano de Alcibíades foi aprovado e ele foi nomeado comandante da expedição. Mas enquanto Alcibíades liderava a invasão da Sicília, certos atenienses o acusaram falsamente de profanar estátuas sagradas. Ele sabia que seria morto pelos seus inimigos se voltasse para casa. Então, no último minuto, desertou da frota ateniense e passou para o lado do cruel inimigo de Atenas, Esparta. Os espartanos aceitaram aquele grande homem do seu lado, mas conheciam a sua reputação e desconfiavam dele. Alcibíades adorava o luxo, os espartanos eram um povo guerreiro que adorava a austeridade e temia que ele corrompesse os seus jovens. Para seu grande alívio, o Alcibíades que chegou a Esparta não era o que tinham esperado. Não cortava nem penteava os cabelos, como eles, tomava banhos frios, alimentava-se de pão feito de farinha não refinada e caldo escuro, e vestia roupa simples. Para os espartanos, isto queria dizer que ele considerava o estilo de vida deles superior ao ateniense. Mais importante do que eles, Alcibíades havia escolhido ser um espartano, em vez de ter nascido um, e por isso deveria receber mais honras do que os outros. Ficaram enfeitiçados por ele e lhe deram grandes poderes. Infelizmente, Alcibíades não sabia controlar muito bem os seus encantos. Conseguiu seduzir a esposa do rei de Esparta e a engravidou. Quando isso veio a público, mais uma vez ele teve de fugir para salvar a pele. Desta vez, Alcibíades fugiu para a Pérsia, onde de repente passou da simplicidade espartana para o luxuoso estilo de vida persa, até o último detalhe. Claro que era extremamente enaltecedor para os persas ver um grego da estatura de Alcibíades preferir a cultura deles em vez da sua, e o encheram de homenagens, terra e poder. Uma vez seduzidos pelo espelho, não perceberam que, por trás, Alcibíades fazia um jogo duplo, ajudando secretamente os atenienses na guerra contra Esparta, e assim reintegrando-se à cidade para onde desejava desesperadamente voltar, e que o aceitou de volta de braços abertos em 408 a.C. Interpretação. No início da sua carreira política, Alcibíades fez uma descoberta que mudou todo o seu método de abordagem do poder. Ele possuía uma personalidade interessante e enérgica, mas ao expor suas ideias afastava as pessoas muito mais do que as conquistava. O segredo para se ter ascendência sobre um grande número de pessoas, ele acabou acreditando, não era impor aos outros o seu próprio colorido, mas absorver o colorido dos outros, como um camaleão. Depois de iludidas, tudo mais que ele fizesse ficava invisível. Compreenda, todos estão envoltos nas suas próprias conchas narcisistas. Quando você tenta lhes impor o seu próprio ego, o muro se ergue, a resistência aumenta. Espelhando-os, entretanto, você os leva a uma espécie de êxtase narcisista. Eles estão vendo um duplo da sua própria alma. Este duplo, na verdade, foi totalmente produzido por você. Depois de usar o espelho para seduzi-los, você tem um enorme poder sobre eles. Vale notar, não obstante, os riscos do uso promíscuo do espelho. Diante de Alcibíades, as pessoas se sentiam maiores, como se os seus egos estivessem duplicados. Mas depois que ele ia embora, elas se sentiam vazias e diminuídas, e quando vinham espelhando pessoas completamente diferentes, tão bem quanto tinham feito com elas, elas se sentiram não só diminuídas, mas traídas. O uso excessivo do efeito espelho de Alcibíades fez povos inteiros se sentirem usados, tanto que ele tinha constantemente de fugir de um lugar para o outro. Na verdade, Alcibíades irritou tantos espartanos que eles acabaram por assassiná-lo. Ele tinha ido longe demais. O espelho do sedutor deve ser usado com cautela e discernimento. Observância 3. Em 1652, a baronesa Mancini, viúva recente, se mudou com a família de Roma para Paris, onde poderia contar com a influência e a proteção do irmão, o cardeal Mazzarino, primeiro-ministro da França.
Das 5 filhas da baronesa, 4 deixaram a corte tonta com a sua graça e beleza. Estas encantadoras sobrinhas do cardeal Mazarino ficaram conhecidas como as Mazarinettes e logo passaram a ser convidadas para todas as funções mais importantes da corte. A outra filha, Marie Mancini, não compartilhava da mesma sorte, faltando-lhe a graça e a beleza das irmãs, as quais, junto com a mãe e até o cardeal Mazarino, acabaram por antipatizar com ela, achando que estragava a imagem da família. Tentaram convencê-la a entrar para um convento onde não causaria tanto constrangimento, mas ela se recusou. Em vez disso, aplicou-se aos estudos, aprendendo latim e grego, aperfeiçoando seu francês e exercitando seus talentos musicais. Nas raras ocasiões em que a família deixava participar do que acontecia na corte, ela se esforçava para ser uma ouvinte atenta, medindo as fraquezas e os desejos secretos das pessoas. E quando, finalmente, ela conheceu o futuro rei Luís XIV, em 1657, Luís tinha 17 anos, Marie estava com 18, resolveu que, apesar da sua família e do tio, daria um jeito de fazer aquele jovem se apaixonar por ela. Esta parecia ser uma tarefa impossível para uma moça tão comum, mas Marie estudou o futuro rei atentamente, notou que a futilidade das irmãs não o agradavam e percebeu que ele detestava os esquemas e a politicagem mesquinha que fervilhava ao seu redor. E viu que ele tinha uma natureza romântica, lia romances de aventuras, insistia em marchar encabeçando as suas tropas e tinha altos ideais e paixão pela glória. A corte não alimentava essas suas fantasias, era um mundo banal, superficial, que o aborrecia. A chave para o coração de Luís, Marie percebeu, seria um espelho que refletisse essas fantasias e anseios juvenis de glória e romance. Para começar, ela mergulhou nos romances, poemas e peças românticas, dos quais ela sabia que o jovem rei era um leitor voraz. Quando Luís veio conversar com ela, percebeu encantado que ela falava das coisas que lhe tocavam a alma, não de moda ou fofocas, mas do amor cortês, dos feitos dos grandes cavaleiros, da nobreza de reis e heróis do passado. Ela alimentou a sua sede de glória, criando a imagem de um rei augusto e superior a que ele aspirava a ser. Ela atiçou a sua imaginação. Como o futuro rei Sol passava cada vez mais tempo na companhia de Marie, acabou se tornando óbvio que ele estava apaixonado pela moça menos provável da corte. Para o desgosto das irmãs e da mãe, ele enchia Marie Mancini de atenções, levava-a em suas campanhas militares e fazia questão de posicioná-la num local de onde podia ficar assistindo enquanto ele marchava para uma batalha. Até prometeu a Marie que se casaria com ela e a faria sua rainha. Mazarino, entretanto, não ia deixar que o rei se casasse com sua sobrinha, uma mulher que não propiciaria à França alianças reais ou diplomáticas. Luís tinha de se casar com uma princesa da Espanha ou da Áustria. Em 1658, Luís sucumbiu à pressão e concordou em romper com o primeiro envolvimento romântico da sua vida. Ele lamentou muito ter de fazer isso e, no final da sua vida, reconheceu que jamais tinha amado ninguém como a Marie Mancini. Interpretação. Marie Mancini fez o jogo do sedutor muito bem. Primeiro ela deu um passo atrás para estudar a sua presa. A sedução quase sempre não vai adiante do primeiro passo porque é muito agressiva. O primeiro movimento deve ser sempre um recuo. Estudando o rei de longe, Marie viu o que o distinguia dos outros, os grandes ideais, a natureza romântica e desdém esnobe pela política mesquinha. O próximo passo de Marie foi espelhar esses anseios secretos de Luís, fazendo-o vislumbrar o que poderia ser, um rei divino. Este espelho tinha várias funções. Satisfazer o ego de Luís, dando-lhe um duplo que ele podia ver, e também manter o foco tão exclusivamente voltado para ele, a ponto de fazê-lo sentir que Marie existia para ele apenas.
Cercado por um bando de cortesãos ardilosos que só pensavam em seus próprios interesses, ele não conseguiu resistir a este foco devocional. Finalmente, o espelho de Marie estabeleceu um ideal a ser buscado, o do cavaleiro nobre da corte medieval. Para uma alma ao mesmo tempo romântica e ambiciosa, nada poderia ser mais inebriante do que ter alguém lhe mostrando um reflexo seu idealizado. Com efeito, foi ela quem criou a imagem do Rei Sol. Louis, mais tarde, admitiu a enorme participação de Marie na criação da sua imagem radiante. Nisto está o poder do espelho do sedutor. Ao duplicar os gostos e ideais do seu alvo, você mostra a sua atenção pela psicologia dele, uma atenção mais encantadora do que qualquer ação agressiva. Descubra o que torna a pessoa diferente dos outros, depois erga o espelho e lhe mostre o reflexo dessa diferença. Alimente as suas fantasias de poder e grandeza, refletindo seus ideais, e ela sucumbe. Observância 4. Em 1538, com a morte da sua mãe Helena, o futuro czar Ivan IV, ou Ivan o Terrível, então com 8 anos de idade, ficou órfão. Durante 5 anos ele observou como a classe nobre, os boiardos, aterrorizavam o país. De vez em quando, para ridicularizar o jovem Ivan, davam-lhe a coroa e o cetro e o colocavam no trono. Ao verem os pezinhos do menino balançando na borda da cadeira, eles achavam graça e o erguiam dali e o passavam de mão em mão no ar, fazendo-o se sentir impotente diante deles. Aos 13 anos, Ivan assassinou corajosamente o líder dos boiardos e subiu ao trono. Durante muito tempo ele lutou para subjugar o poder dos boiardos, mas eles continuavam desafiando-o. Em 1575, ele já estava exausto de tentar modificar a Rússia e derrotar seus inimigos. Enquanto isso, seus súditos queixavam-se amargamente das guerras intermináveis, da sua polícia secreta, dos boiardos invencíveis e opressivos. Seus próprios ministros começaram a questionar seus movimentos. Finalmente ele deu um basta. Em 1564, ele havia abandonado temporariamente o trono, forçando os súditos a chamá-lo de volta ao poder. Agora ele iria ainda mais longe na sua estratégia e abdicou. Para substituí-lo, Ivan nomeou um dos seus generais, Simeão Bekbulatovich, para o trono. Apesar de Simeão ter se convertido recentemente ao catolicismo, era um tártaro por nascimento, e sua entronização foi um insulto para os súditos de Ivan, visto que os russos julgavam os tártaros inferiores e infiéis. Mas Ivan mandou que todos os russos, inclusive os boiardos, prestassem obediência ao seu governante. E enquanto Simeão se mudava para o Kremlin, Ivan vivia numa humilde casa nos arredores de Moscou, de onde às vezes saía para visitar o palácio. Inclinava-se diante do trono, sentava-se entre os boiardos e solicitava humildemente os favores de Simeão. Com o tempo ficou claro que Simeão era uma espécie de duplo do rei. Vestia-se como Ivan e agia como Ivan, mas não tinha poder real porque ninguém o obedecia realmente. Os boiardos da corte, com idade suficiente para se lembrar de que tinham zombado de Ivan quando ele era menino, colocando-o sentado no trono, viram a relação. Eles tinham feito Ivan se sentir como um fraco pretendente. Agora ele os espelhava colocando seu próprio fraco pretendente no trono. Por 2 longos anos ele ergueu o espelho de Simeão diante do povo russo. O espelho dizia: suas lamúrias e desobediências fizeram de mim um czar sem poder real, pois eu estou refletindo de volta para vocês a imagem de um czar sem poder real. Vocês me trataram desrespeitosamente, então eu farei o mesmo com vocês, fazendo da Rússia motivo de risos para o mundo inteiro. Em 1577, em nome do povo russo, os boiardos punidos mais uma vez imploraram a Ivan que voltasse ao trono.
O que ele fez? Ele foi o czar até morrer em 1584, e as conspirações, as queixas e as desconfianças desapareceram junto com Simeão. Interpretação. Em 1564, depois de ameaçar abdicar, Ivan obteve o poder absoluto. Mas esse poder foi aos poucos se reduzindo conforme cada setor da sociedade, os boiardos, a igreja, o governo, rivalizava por mais controle. As guerras no estrangeiro tinham exaurido o país, as disputas internas aumentaram e as tentativas de Ivan para reagir tinham sido vistas com desprezo. A Rússia se transformara numa espécie de sala de aula barulhenta, onde os alunos riam abertamente do professor. Se ele levantasse a voz ou se queixasse, a resistência era ainda maior. Ele tinha que lhes ensinar uma lição, fazê-los provar do seu próprio remédio. Simeão Bekubulatovich foi o espelho que ele usou para fazer isso. Depois de 2 anos em que o trono tinha sido objeto de ridículo e desgosto, o povo russo aprendeu a sua lição. Queriam seu czar de volta. Concederam-lhe toda a dignidade e respeito que a posição sempre deveria ter merecido. Pelo resto do seu reinado, a Rússia e Ivan se entenderam muito bem. Compreenda. As pessoas estão presas às suas próprias experiências. Quando você se queixa de que elas estão sendo insensíveis, pode parecer que compreendem, mas, no íntimo, continuam impassíveis e até mais resistentes. A meta do poder é sempre diminuir a resistência das pessoas a você. Para isso, você precisa de truques, e um deles é dar-lhes uma lição. Em vez de ficar reprovando as pessoas verbalmente, portanto, crie uma espécie de espelho do comportamento delas. Com isso, você lhes dá 2 opções. Elas podem ignorá-lo ou começar a pensar nelas mesmas. E mesmo que elas o ignorem, você terá plantado uma semente no inconsciente delas, que acabará criando raízes. Ao espelhar o comportamento de uma pessoa incidentalmente, não tenha medo de acrescentar um toque caricatural ou exagerado, como fez Ivan ao entronizar um tártaro. É o temperinho na sopa que abrirá os olhos dela e a fará ver o ridículo das suas próprias ações. Observância 5. Milton Erickson, pioneiro na psicoterapia estratégica, costumava educar seus pacientes enérgica, porém indiretamente, criando uma espécie de efeito espelho. Construindo uma analogia para que seus pacientes vissem a verdade sozinhos, ele contornava a resistência deles às mudanças. Ao tratar de casais que se queixavam de problemas sexuais, por exemplo, ele quase sempre constatava que os métodos tradicionais psicoterápicos da confrontação direta e da exposição de problemas só aumentavam a resistência dos esposos e acentuava suas diferenças. Em vez disso, ele levava o marido e a mulher a falar de outros assuntos, com frequência banais, tentando encontrar uma analogia para o conflito sexual. Durante a primeira sessão de um desses casais, os 2 discutiam seus hábitos alimentares, especialmente na hora do jantar. A esposa preferia o estilo descontraído, um drink antes da refeição, algumas entradas e depois um ligeiro prato principal, tudo num ritmo lento, civilizado. O marido se frustrava. Ele queria jantar logo e começar direto com o prato principal. Quanto maior, melhor. No decorrer da conversa, o casal começou a perceber uma leve analogia com seus problemas na cama. Mas assim que a conexão era feita, Erickson mudava de assunto, evitando cuidadosamente a discussão do verdadeiro problema. O casal pensou que Erickson estava apenas querendo conhecê-los melhor e falaria diretamente do problema na próxima vez que os visse. Mas, no final da primeira sessão, Erickson orientou-os para que combinassem para dali a alguns dias um jantar que atendesse aos desejos de cada um. A esposa teria sua refeição lenta, inclusive com tempo para se sentirem à vontade um com o outro, e o marido teria os grandes pratos que gostava de comer, sem perceber que estavam agindo segundo uma delicada orientação médica. O casal participaria de uma situação espelhada do seu problema, e no espelho eles resolveriam sozinhos as suas dificuldades.
terminando a noite exatamente como o médico tinha esperado, espelhando na cama a dinâmica aprimorada no jantar. Ao lidar com problemas mais graves, tais como o mundo de fantasia espelhado que o esquizofrênico constrói, Erikson sempre tentava entrar no espelho e trabalhar dentro dele. Certa vez ele tratou um paciente internado num hospital que acreditava ser Jesus Cristo, enrolando-se em lençóis, falando em parábolas vagas e bombardeando a equipe e os outros pacientes com um interminável proselitismo cristão. Nenhuma terapia ou droga parecia funcionar, até que um dia Erikson foi ver o jovem e disse: "Soube que tem experiência como carpinteiro." Sendo Cristo, o paciente teve de dizer que sim, e Erikson imediatamente o colocou para fazer prateleiras e outras peças úteis, permitindo que continuasse usando as suas roupas de Jesus Cristo. Durante algumas semanas, enquanto trabalhava, a mente do esquizofrênico ficou menos ocupada com as fantasias de Jesus, concentrando-se mais nas suas tarefas. À medida que a carpintaria foi prevalecendo, ocorreu uma mudança psíquica. As fantasias religiosas permaneceram, mas foram ficando confortavelmente em segundo plano, permitindo que o homem assumisse as suas funções na sociedade. Interpretação. A comunicação depende de metáforas e símbolos que são a base da própria linguagem. A metáfora é uma espécie de espelho do que é real e concreto, quase sempre expresso com mais nitidez e profundidade do que por meio de uma descrição literal. Quando você lida com a força de vontade refratária dos outros, a comunicação direta com frequência só faz acentuar essa resistência. Isto acontece com mais nitidez quando você se queixa do comportamento das pessoas, particularmente em áreas sensíveis como a sua forma de amar. Você conseguirá uma mudança muito mais duradoura se, como Erikson, fizer uma analogia, um espelho simbólico da situação e guiar o outro através dele. Como o próprio Cristo compreendeu, falar em parábolas costuma ser a melhor maneira de ensinar uma lição, pois deixa que as pessoas percebam a verdade sozinhas. Ao lidar com pessoas perdidas nos reflexos de mundos de fantasia, inclusive um batalhão de gente que não vive em hospitais para doentes mentais, jamais tente empurrá-las para a realidade estilhaçando seus espelhos. Pelo contrário, entre no mundo delas e opere lá de dentro, seguindo as suas regras, gentilmente guiando-as para fora da sala dos espelhos onde entraram. Observância 6. O grande mestre do chá japonês do século XVI, Takeno Shoho, certa vez passou por uma casa e notou um jovem regando as flores perto do portão de entrada. Duas coisas chamaram a atenção de Shoho. Primeiro, a maneira graciosa como o homem realizava sua tarefa, e segundo, as rosas, Sharon, lindíssimas no jardim. Ele parou e se apresentou ao homem que se chamava Sen no Rikyu. Shoho queria ficar, mas já tinha um compromisso e estava com pressa. Antes de ir, entretanto, Rikyu o convidou para tomar chá no dia seguinte. Shoho aceitou, satisfeito. No dia seguinte, ao abrir o portão do jardim, Shoho viu horrorizado que não restava uma única flor. Mais do que tudo, ele tinha vindo por causa das rosas, que não tivera tempo de apreciar no dia anterior. Agora, desapontado, preparava-se para ir embora, quando, diante do portão, parou e resolveu entrar na sala de chá de Rikyu. Mal havia entrado, ele parou atônito. Na sua frente estava um vaso pendurado no teto, e no vaso havia uma única rosa Sharon, a mais bela do jardim. Sen no Rikyu havia lido os pensamentos do seu convidado e, com este gesto eloquente, demonstrou que naquele dia convidado e anfitrião estariam em perfeita harmonia. Sen no Rikyu acabou se tornando o mais famoso mestre da cerimônia do chá, e sua marca registrada era esta capacidade incrível de se harmonizar com os pensamentos de seus convidados e pensar com antecedência, encantando-os ao se adaptar ao gosto deles.
Certo dia, Rikyu foi convidado para o chá por Yamashina Heshiguan, admirador da cerimônia do chá, mas também um homem com grande senso de humor. Quando Rikyu chegou à casa de Heshiguan, encontrou o portão do jardim fechado. Então ele o abriu para procurar o seu anfitrião. Do outro lado do portão, ele viu que alguém tinha cavado um fosso, cobrindo-o cuidadosamente, depois com tela e terra. Percebendo que Heshiguan tinha planejado uma brincadeira, ele condescendentemente deu um passo e caiu no fosso, sujando assim as suas roupas de lama. Aparentemente horrorizado, Heshiguan veio correndo e levou logo Rikyu para tomar um banho que, por algum motivo inexplicável, já estava preparado. Depois do banho, Rikyu se juntou a Heshiguan na cerimônia do chá, que ambos apreciaram muito, rindo bastante do acidente. Mais tarde, Sen no Rikyu explicou a um amigo que já tinha percebido a brincadeira de Heshiguan, mas como se deve sempre concordar com os desejos do anfitrião, eu caí no buraco conscientemente, garantindo assim o sucesso do encontro. A cerimônia do chá não é, de forma alguma, mera demonstração de subserviência, mas não há chá quando convidado e anfitrião não estão em harmonia um com o outro. A Heshiguan agradou muito ver a figura séria de Rikyu no fundo de um fosso, mas Rikyu também teve o seu prazer concordando com o desejo do seu anfitrião e observando divertir-se tanto. Interpretação. Sen no Rikyu não era mágico nem visionário. Ele observava atentamente as pessoas à sua volta, sondando gestos sutis que revelavam um desejo oculto, depois produzindo a imagem desse desejo. Embora Shōho não tivesse mencionado seu encanto com a rosa Sharon, Rikyu leu nos olhos dele. Se espelhar os desejos de uma pessoa significa cair num fosso, paciência. O poder de Rikyu estava nesta sua capacidade de usar o espelho do cortesão, que lhe dava a aparência de um inusitado poder de ver dentro das outras pessoas. Aprenda a manipular o espelho do cortesão, pois ele lhe trará um grande poder. Estude o olhar das pessoas, acompanhe os seus gestos, barômetros mais garantidos de dor e prazer do que qualquer palavra. Note e lembre detalhes, as roupas, os amigos, hábitos diários, observações espontâneas que revelam desejos ocultos e raramente satisfeitos. Misture tudo, descubra o que está sob a superfície, depois faça-se de espelho para seus egos abafados. Esta é a chave do poder. O outro não pediu a sua consideração, não mencionou o seu prazer com a rosa de Sharon, e quando você o reflete de volta, esse prazer se acentua porque não foi solicitado. Lembre-se, a comunicação não verbal, o elogio indireto, é que tem mais poder. Ninguém resiste ao encanto do espelho do cortesão. Observância 7. Yellow Kid Whale, extraordinário charlatão, usava o espelho do enganador nas suas fraudes mais brilhantes. A mais audaciosa de todas foi a sua recriação de um banco em Muncie, Indiana. Quando Whale soube que o Merchant Banks em Muncie tinha se mudado, ele viu uma oportunidade que não poderia deixar passar. Whale alugou o prédio original do Merchants, ainda com os móveis do banco, completos com os guichês. Comprou sacolas para transportar dinheiro, imprimiu nelas um nome de banco inventado, encheu-as com arruelas de aço e as colocou imponentemente atrás dos guichês, junto com maços de dinheiro. Notas de verdade, escondendo tiras de jornal. Para a equipe e os clientes do seu banco, Whale contratou jogadores, bookmakers, garotas de bordéis da região e outros cúmplices da mesma laia. Fez um bandido local posar de funcionário do banco. Dizendo-se corretor de um certificado de investimentos que o banco oferecia, Whale jogava a isca e pescava o otário rico adequado. Levava o sujeito até o banco e pedia para falar com o presidente. Um dos funcionários, entre aspas, do banco lhes dizia para esperar, o que só acentuava o realismo da fraude. Sempre é preciso esperar para falar com o presidente do banco.
E enquanto esperavam, o banco mostrava o alvoroço típico de atividades bancárias, com as garotas de programa e bookmakers disfarçados entrando e saindo, fazendo depósitos e retiradas e cumprimentando com o chapéu caixa de mentira. Fascinado com esta cópia perfeita da realidade, o otário depositava $50 mil no banco falso, sem nem se preocupar. Durante anos, o Whale fez a mesma coisa com um iate clube deserto, uma corretora abandonada, uma imobiliária realocada e um clube de jogo totalmente realísticos. Interpretação. A técnica da realidade espelhada oferece imensos poderes ilusórios. O uniforme certo, o sotaque perfeito, os figurantes adequados, é impossível decifrar a ilusão porque está enredada em simulações da realidade. As pessoas querem e precisam muito acreditar em alguma coisa, e o primeiro instinto é o de confiar numa fachada bem construída, confundindo-a com a realidade. Afinal de contas, não podemos sair por aí duvidando de tudo, seria cansativo demais. Habitualmente aceitamos as aparências e você pode usar essa credulidade. Neste jogo em particular, é o primeiro momento que conta mais. Se as suspeitas dos seus otários não surgirem assim que eles veem o reflexo no espelho, elas permanecerão sufocadas. Quando eles entram na sua sala dos espelhos, não conseguem mais distinguir o real do falso e fica cada vez mais fácil enganá-los. Lembre-se, estude a aparência do mundo e aprenda a espelhá-las em seus hábitos, modos, roupas. Como uma planta carnívora, para os insetos desatentos, você se parecerá como todas as outras plantas do jardim. Autoridade. A tarefa de uma operação militar é dissimuladamente concordar com as intenções do inimigo, chegar ao que eles querem primeiro, sutilmente antecipá-los, manter a disciplina e adaptar-se ao inimigo. Assim, no princípio, você é como uma donzela e o inimigo abre a porta. Em seguida, você é como um coelho solto para que o inimigo não possa impedi-lo de entrar. Sun Tzu, século IV a.C. Imagem. O escudo de Perseu, polido até ficar como um espelho. A medusa não vê você, só o reflexo dela, horrendo. Escondido atrás de um espelho, você engana, ridiculariza e enfurece. De um só golpe, você corta a cabeça da medusa desatenta. Um alerta. Cuidado com as situações espelhadas. Nos espelhos há muito poder, mas também há recifes perigosos, inclusive a situação espelhada. Uma situação que parece refletir ou se parecer muito com a anterior, principalmente no estilo e na aparência superficial. Você pode cair numa situação dessa e não compreender totalmente o que está acontecendo, enquanto as pessoas ao redor a entendem muito bem e a comparam você com o que aconteceu antes. Com frequência você sofre com a comparação, parecendo mais fraco do que o ocupante anterior da sua posição, ou então estigmatizado por associações desagradáveis que essa pessoa deixou para trás. Em 1864, o compositor Richard Wagner se mudou para Munique por ordem de Ludovico II, conhecido ora como Rei Cisne, ora como Rei Louco da Baviera. Ludovico era o maior admirador de Wagner e o seu mais generoso patrono. A força do seu apoio virou a cabeça de Wagner. Uma vez estabelecido em Munique, sob a proteção do rei, ele poderia dizer e fazer o que bem quisesse. Wagner se mudou para uma casa luxuosa que o rei havia comprado para ele. O endereço era perto da antiga casa de Lola Montes, a notória cortesã que havia mergulhado o avô de Ludovico II numa crise que o forçou a abdicar. Alertado de que poderia se contagiar com esta associação, Wagner achou graça. Eu não sou Lola Montes, disse. Mas não demorou muito e os cidadãos de Munique começaram a se ressentir com os favores e o dinheiro que chovia sobre Wagner e o apelidaram de Segunda Lola, ou Lolote.
Ele inconscientemente estava seguindo os passos de Lola, gastando dinheiro com extravagâncias, metendo-se em outros assuntos além da música, até dando seus palpites na política e aconselhando o rei nas nomeações para o ministério. Enquanto isso, o afeto de Ludovico por Wagner parecia intenso e indigno de um rei, assim como o amor do seu avô por Lola Montez. Finalmente, os ministros de Ludovico lhe escreveram uma carta. Vossa Majestade agora enfrenta uma decisão fatal. Tem de escolher entre o amor e o respeito do seu leal povo e a amizade de Richard Wagner. Em dezembro de 1865, Ludovico pediu educadamente ao amigo que fosse embora e nunca mais voltasse. Wagner havia inadvertidamente se colocado como um reflexo de Lola Montez. Uma vez ali, tudo o que fizesse lembrava aos obstinados bávaros aquela temível mulher, e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Evite esses efeitos, associações como uma praga. Numa situação espelhada, você tem pouco ou nenhum controle sobre os reflexos e lembranças associados a você, e qualquer situação fora do seu controle é perigosa. Mesmo que a pessoa ou evento tenha associações positivas, você sofrerá pela incapacidade de estar à sua altura, visto que o passado em geral parece maior do que o presente. Se você notar que as pessoas o estão associando a algum evento ou pessoa do passado, faça tudo o que puder para se separar dessa lembrança e estilhaçar esse reflexo. Notas. O mercador e seu amigo. Um certo mercador desejava muito fazer uma longa viagem, mas como não era muito rico, pensou: antes de partir, é necessário que eu deixe parte dos meus bens na cidade, para que, acontecendo-me alguma desgraça durante a viagem, eu ainda tenha com que viver ao voltar para casa. Com este propósito, ele entregou uma boa quantidade de barras de ferro, quase toda a sua fortuna, nas mãos de um dos seus amigos, pedindo para guardá-las durante a sua ausência. E, despedindo-se, partiu. Tempos depois, não tendo tido sucesso nas suas viagens, ele voltou para casa, e a primeira coisa que fez foi procurar um amigo e pedir de volta o seu ferro. Mas o amigo, que devia muito dinheiro e tinha vendido o ferro para pagar as suas dívidas, respondeu: na verdade, meu amigo, tranquei bem o seu ferro num quarto junto com o meu ouro, imaginando que ali ficaria seguro. Mas aconteceu um acidente que ninguém esperava. Um rato comeu tudo. O mercador, fingindo-se de ignorante, retrucou: que azar! Mas há muito que sei que os ratos adoram ferro. Já me fizeram sofrer muitas vezes por causa disso, portanto, posso suportar melhor a minha atual aflição. Esta resposta agradou muito ao amigo, que ficou feliz em ver o outro tão disposto a acreditar que um rato tinha comido seu ferro. Mas, a fim de eliminar qualquer suspeita, convidou-o para jantar no dia seguinte. O mercador prometeu que iria, mas, nesse meio tempo, encontrando na cidade um dos filhos do amigo, levou-o para sua casa e o trancou num quarto. No dia seguinte, ele foi ver o amigo, que estava aflitíssimo, e perguntou qual era a causa de tanta angústia, como se não soubesse de nada. Oh, meu caro amigo, respondeu o outro, peço-lhe que me desculpe se não estou tão animado quanto deveria estar. Perdi um dos meus filhos, mandei tocar as trompetas para chamá-lo, mas não sei o que foi feito dele. Oh, respondeu o mercador, isso muito me entristece, pois ontem à noite, quando saí daqui, vi uma coruja voando com uma criança nas garras, mas não posso dizer se era o seu filho. Ora, que sujeito tolo e ridículo, replicou o amigo, não se envergonha de tão deslavada mentira? Uma coruja que não pesa mais de 1 quilo ou 1,2 kg, como pode carregar um menino com mais de 22? Por que tanto espanto? Atalhou o mercador. Como se num país onde um rato pode comer 100 toneladas de ferro, seria de surpreender que uma coruja conseguisse carregar uma criança com pouco mais de 22 quilos? O amigo, ouvindo isso, percebeu que o mercador não era assim tão tolo, implorou seu perdão pela mentira pregada, devolveu-lhe o valor do seu ferro e teve o filho de volta.
Fábulas, PewPie, Índia, século IV. Quando está atracado com o inimigo e percebe que não pode mais avançar, você penetra no inimigo e vocês dois se tornam um só. Você pode vencer aplicando a técnica adequada enquanto estiverem enredados um no outro. Você pode vencer decisivamente porque tem a vantagem de saber penetrar no inimigo, ao passo que afastando-se dele, você perderia essa chance. The Book of Five Rings, Miyamoto Musashi, Japão, século XVII. A raposa e a cegonha. Um dia a raposa resolveu convidar a cegonha para jantar. A refeição era simples, sendo de hábito sovina, não lhe agradava a boa cozinha. De fato, foi apenas um mingau ralo servido num prato raso. Em 1 minuto a nossa espertalhona comeu tudo, mas a convidada, bicando aqui e ali, não conseguiu comer nada. Querendo retribuir a cruel brincadeira, a cegonha convidou a raposa para jantar na semana seguinte. Ficarei encantada, respondeu. Tratando-se de amigos, não me faço de rogada. No dia combinado, ela correu pontualmente para a casa da sua anfitriã e começou a elogiar tudo, que gosto, que elegância, e a comida feita especialmente, e sentou-se com apetite voraz. As raposas estão sempre prontas para comer, saboreando o delicioso aroma da carne. Era carne moída e servida, bem feito para ela, num vaso de gargalo estreito e longo. A cegonha, curvando-se facilmente, degustou a sua porção com seu longo bico. O focinho da outra, entretanto, sendo do tamanho e do formato errado, teve de voltar ao seu covil de barriga vazia, arrastando a cauda, de orelhas caídas, e envergonhada como uma raposa apanhada por uma galinha. Fábulas selecionadas, Jean de La Fontaine, 1621-1695. A carta roubada. Quando quero saber se alguém é sábio, idiota, bom ou mau, ou em que está pensando no momento, eu copio a mesma expressão que essa pessoa tem no rosto da maneira mais fiel possível, e então aguardo para ver que pensamentos ou sentimentos me surgem na cabeça ou no coração, iguais ou correspondentes àquela expressão. Edgar Allan Poe, 1809-1849. Lorenzo de Médici seduz o Papa. Lorenzo de Médici não perdia a oportunidade de aumentar o respeito que o Papa Inocêncio agora sentia por ele e de conquistar a sua amizade, se possível, seu afeto. Ele tinha o trabalho de descobrir os gostos do Papa e os satisfazia apropriadamente. Ele lhe enviou garrafas do seu vinho preferido. Ele lhe enviava cartas corteses, enaltecedoras, nas quais lhe garantia, quando o Papa estava doente, sentir as suas dores como se fossem as suas, encorajando com frases estimulantes, como um Papa é o que ele quer ser, e nas quais, como se por acaso, ele incluía suas opiniões sobre o curso adequado da política papal. Inocêncio se sentia gratificado com as atenções de Lorenzo e convencido com seus argumentos. Ele compartilhava de tal forma suas opiniões que, segundo o desgostoso embaixador de Ferrara, o Papa dorme com os olhos do magnífico Lorenzo. The House of Médici, Its Rise and Fall, Christopher Hibbert, 1980. Wittgenstein tinha o extraordinário dom de adivinhar os pensamentos da pessoa com quem estava discutindo, enquanto o outro lutava para colocar em palavras as suas ideias. Wittgenstein percebia o que era e falava por ele. Este seu poder, que às vezes parecia fantástico, era possível, tenho certeza, devido às suas longas e contínuas pesquisas. Ludwig Wittgenstein, A Memoir, Norman Malcolm, 1958. O médico deve ser opaco aos seus pacientes e, com um espelho, mostrar nada mais do que lhe é mostrado. Sigmund Freud, 1856-1939.